E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ele e o líder chinês, Xi Jinping, chegaram a um acordo sobre pontos muito importantes durante o encontro na Coreia do Sul. Entre eles, a compra imediata de grandes quantidades de soja e outros produtos agrícolas americanos pela China. As tarifas impostas pelo governo americano haviam levado Pequim a interromper as compras de soja dos Estados Unidos em maio, o que deixou agricultores com bilhões em safras não vendidas. E claro que gerou insatisfação entre os produtores que, em sua maioria, haviam apoiado Trump nas últimas eleições. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre esse potencial retorno da compra de soja americana pela China. Eu converso agora com Maurício Buffon, presidente da AproSoja Brasil. Tudo bem? Boa tarde, Maurício. Obrigada por conversar com a gente aqui. Boa tarde, amigos da CNN. Realmente, esse mercado mundial aí muito especulativo, essa questão das taxações aí, Estados Unidos, China, Estados Unidos contra o mundo, né? Na verdade, impacta diretamente o produtor brasileiro. Pois é, eu queria justamente tentar entender um pouco esse cenário. Agora tem essa atualização, China falando que vai voltar a comprar a soja dos Estados Unidos. O Brasil, nos últimos meses, desde maio, quando a China acabou suspendendo essa compra, você percebeu que foi possível o Brasil avançar com essa parceria com a China e vender mais para a China também? E o Brasil, na verdade, é o grande fornecedor para a China, né? O mercado, ele se comporta dessa forma. Esses anúncios agora no momento aí de eles retornar as compras lá dos Estados Unidos também tem muito a ver porque os Estados Unidos acaba de colher uma safra agora, então lá existe soja hoje disponível para vender, diferente que no Brasil. Nós temos num período de entre safra, né? Temos agora que vamos implantar o plantio da nova safra, então nós também temos um estoque baixo dentro do país para poder fornecer. Mas o fato é, essa balança comercial ela é muito importante, tem que ficar de olho, porque esse soja que hoje saiu um acordo onde os Estados Unidos vai vender em torno de 12 milhões de toneladas ainda durante esse ano para os Estados Unidos, isso a gente fica um pouquinho preocupado. Mas é um movimento quase que normal, né? Se nós olharmos um cenário de safra do ano passado, por exemplo, os Estados Unidos vendeu 19 milhões de toneladas de soja para a China. Esse ano, então, ele estava com um número bem abaixo, agora que vai completar esse volume aí para ficar um equivalente do que a China sempre comprou dos Estados Unidos. Pode haver um aumento, mas no momento esse é um movimento normal, porque lá existe uma grande oferta de safra, por eles terem acabado de colher a safra norte-americana. Perfeito. E aí aproveito então para entender como é que vocês estão acompanhando esse cenário e já pensando aí nas próximas exportações. O Brasil pode ter algum impacto na sua percepção? Olha, sempre, né, que esses acordos comerciais acontecem, pode sim impactar o produtor brasileiro, mas o mercado é dinâmico, ele vai se equilibrando, né? Nós estávamos com um preço na Bolsa de Chicago, que é o que rege o preço do soja no mundo, é muito abaixo. Então, com a China também e os Estados Unidos se acertando, a tendência é que Chicago dá uma melhorada, isso acaba também refletindo nos preços aqui no Brasil, então temos que se acompanhar de perto. O mercado, nesses próximos 60 dias, nós acreditamos que ele vai estar muito, vai oscilar muito, então o produtor brasileiro tem que ficar atento e poder fazer a comercialização também antecipada desses grãos nesse momento. Acreditamos que vai surgir bons momentos aí de comercialização para o Brasil. Até porque, até hoje, nós estávamos num preço aí, chegando agora aqui em outubro, num nível muito baixo dos preços, uma atividade sem ter rentabilidade para o produtor. Então, tudo isso impacta também a comercialização, o Brasil comercializando menos soja que devia. Mas agora, com essa mexida aí, nós acreditamos que pode ter oportunidade de bons negócios até para o produtor brasileiro. Perfeito. E até aproveito para perguntar um pouco sobre as próximas safras, se vocês realmente estão esperando também um desempenho positivo, como a gente viu, inclusive, desse último ano e para esse ano agora de 2025. Olha, a safra brasileira ela vai ser uma safra desafiadora por causa de crédito. Temos a safra sendo implantado, né? Algumas regiões avançaram bem o plantio, Mato Grosso, Paraná, mas no contexto, hoje o Brasil está um momento meio seco, vamos falar assim, com pouca chuva nas regiões produtivas do Brasil, então a produção está um pouco comprometida,
Mas esse não é o grande problema da safra brasileira. O plano safra do governo federal ele não aconteceu como tinha que acontecido, o dinheiro não foi disponibilizado para fazer essas lavouras acontecer, então é um desafio de crédito para poder implantar essas boas lavouras e nós acreditamos assim, o produtor sempre é muito otimista que vai fazer um bom plantio, uma boa colheita, mas com a dificuldade de crédito que tem, a safra brasileira ainda tem um ponto de interrogação do qual vai ser o tamanho dessa safra, né? Principalmente por investimento em fertilizantes, em corretivos, que é tudo antecipado. Agora, em cima da hora, já não dá mais para fazer. E com essa questão, então, o Brasil aí corre um risco de nós ter uma safra aí, vamos falar assim, mediana, por não ter o investimento que precisaria ter no setor. Maurício, vocês têm conversado com o governo federal diante desse cenário? Olha, o governo federal, o Ministério da Agricultura sabe, eles mesmos divulgaram os números que o plano de safra não aconteceu. Nós temos linha de crédito, por exemplo, que 92% dessa linha de crédito não aconteceu na ponta. Quer dizer, existia um plano para acontecer e não chegou ao produtor rural. O próprio Ministério divulgou esses números. O plano do custeio agrícola, que é o principal plano que o Brasil precisa para fazer essas safras, até há uns 10 dias atrás, ele estava com 60% de recursos nas lavouras. Então, assim, é muito abaixo. As instituições financeiras cada vez mais exigindo garantias acima do normal, do que vinha acontecendo, e automaticamente o crédito cada vez mais dificuldade, o produtor com muita dificuldade para implantar essa safra. Mas vamos torcer que o clima ajude, que o produtor consiga se superar e nós termos uma boa safra para frente. Mas a safra vai ficar marcada pelo desafio de fazer uma safra sem dinheiro, sem crédito, principalmente porque o governo federal não disponibilizou o plano de safra que tinha que disponibilizar. E aí, diante desse cenário, também tem o desafio da exportação, né? Essa expectativa com relação a novos mercados ou não, e acompanhando agora esse cenário dos Estados Unidos. Com certeza, tudo isso é muito importante, as exportações é muito importante, a balança comercial brasileira, ela se dá em cima do agronegócio, né? Soja é a principal commodity, mas outros também são. Então, com a oferta menor de produto aqui dentro, né, possivelmente nós teremos aí um preço elevado, principalmente nos alimentos aqui no país, porque uma safra menor ela vai ocasionar aí uma perca de produção automaticamente, a oferta e a demanda que manda o mercado e compromete a exportação. Nós temos que lembrar que, de todos os setores da economia, o agronegócio é o que mantém a balança comercial do Brasil positiva. Esse não investimento do governo federal no Plano Safra vai comprometer também os recursos das exportações aí dessa balança comercial. Nós temos um momento muito delicado, muito complicado, é um desafio enorme para o produtor e, no segundo momento, para o próprio governo nessa questão da balança comercial. Vocês chegaram a desenvolver novos mercados, levando em consideração esse cenário aí que a gente está acompanhando dos Estados Unidos? Porque a gente percebe que, claro, que vocês não sentiram o impacto de uma tarifa de 50%, como muitos outros setores sentiram com relação aos Estados Unidos, mas a gente viu muitos setores procurando plano A, plano B, plano C, levando em consideração esse protecionismo que o Donald Trump demonstrou aí com relação aos Estados Unidos. O soja brasileiro ele não é exportado para os Estados Unidos, né? É muito pouco soja que vai para lá devido os Estados Unidos também é um grande produtor. Então, por isso que não teve um impacto tão grande. Mas, secundariamente, nós começamos a ter problema, por exemplo, nas carnes, né? Soja e milho é a principal base alimentar para suíno, a pecuária, o frango, e as carnes, sim, estão sendo impactadas muito forte e automaticamente diminui o consumo de soja e milho. Então, indiretamente, o setor tem que buscar novos mercados, mas o soja direto para os Estados Unidos ele não entra lá devido aos Estados Unidos ter essa grande produção. Os mercados aí estão sendo buscados, estão sendo abertos, mas é uma questão sanitária também que demora isso acontecer, não é tão simples, né? Você virar a chave, até porque quando se fala em soja é um volume muito grande, né? O Brasil tem uma potencialidade para colher em torno de 170 milhões de toneladas no país. Agora, para isso, precisa de investimento e, nesse momento, não está acontecendo.
Perfeito. E o quanto que isso pode também, no fim das contas, reverter para o consumidor lá no fim dessa cadeia, levando em consideração que, na sua percepção e como você está nos contando, falta esse investimento, o consumidor pode sentir isso de alguma forma lá no fim? Com certeza, a oferta e a demanda mercado, nós já vimos isso acontecer com arroz, né? Há uns 2 anos atrás, um saquinho de arroz já valendo um absurdo, depois vimos isso com feijão também um pouco antes, com carnes, e nós vamos viver um momento muito semelhante a isso. Nós temos, a agricultura brasileira, ela não faz do dia para a noite, uma safra brasileira acontece uma vez por ano, e ela demora 4 meses ao campo. Se você perdeu esse ano, você vai ter uma oferta menor de alimentos e, no primeiro momento, o produtor paga essa conta, mas o consumidor é o que vai ser mais prejudicado. Com certeza, essa diminuição de produção no Brasil vai se tornar os nossos alimentos aí mais caros aí no supermercado para a produção, para todo o consumidor. Então, na verdade, a agricultura ela tem que estar alinhada, produzindo bem, tendo uma grande oferta para todos poderem ter acesso. Caso contrário, começa essa discrepância de preços, como nós já vimos com arroz, com feijão, com outros itens aí, e nós estamos enxergando que isso vai acontecer novamente muito em breve. Bom, nós conversamos com Maurício Buffon, presidente da AproSoja Brasil. Obrigada mais uma vez aqui pela presença. Maurício, volte sempre aqui no CNN Money, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Sempre precisar, ter uma disposição aí. Até mais. Muito obrigada. Bom trabalho por aí.